Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para nós dialogarmos, refletirmos e assim crescermos. Eu falo crescermos na primeira pessoa do plural, nós, porque não é só a pessoa que assiste, ouve esse vídeo, que cresce com as informações passadas. Eu também cresço muito. Ou seja, o crescimento é mútuo. Antes da produção do vídeo, eu tenho um momento de preparação. Nesse momento eu aprendo. Então, nós crescemos juntos. O tema de hoje é a romantização das coisas. É um tema muito importante para a época atual, para a era atual, e, ao meu ver, principalmente para as gerações recentes, mais novas. As gerações ali a partir da década de 80, que foi a geração Millennials, que surgiu ali entre 80 e metade da década de 90. Essas gerações, elas já nasceram e cresceram num mundo que estava sofrendo uma grande transformação, que foi a entrada da tecnologia no cotidiano das pessoas. Isso mudou drasticamente o convívio, a vida do indivíduo na Terra. As suas perspectivas, sua cosmovisão. E cada vez mais estamos avançando na área tecnológica. Se fala muito no aprimoramento da inteligência artificial, a substituição de muitos empregados de vários setores por máquinas. Isso já aconteceu, está acontecendo e continuará acontecendo. Então, esse tema é importante para essas pessoas, mas para todos. Para todos. Certamente para todas as pessoas. A primeira coisa que precisamos pensar é esta palavra romantização. O que seria romantizar? O ato de romantizar. Quando nós estamos perante uma situação, uma circunstância, um fato ocorrido, nós podemos fazer uma interpretação racional, uma análise crítica da situação, ou podemos fazer uma interpretação emocional, uma análise mais romântica. Então, só por essa diferenciação bem didática, já dá para nós entendermos o que é romantizar. E quando nós ouvimos essa palavra romantizar, nós lembramos de um movimento muito famoso que quem tem contato com a música, contato com as artes, né?
com a pintura, com a literatura, sempre tem contato com esse movimento muito importante, chamado romantismo. Esse movimento artístico, também foi um movimento filosófico-político. Nós entendemos isso no seu começo, porque, no princípio, esse movimento antagônico ao racionalismo visava a valorização da nação. Dava ênfase aos símbolos patrióticos, ali naquele contexto da criação e consolidação dos estados europeus. Quando eu falo estados, eu falo estado-nação. Só que, posteriormente, com o passar dos anos, passar do tempo, o romantismo foi centralizando o indivíduo e começou, através das produções artísticas, a falar sobre o drama do ser humano, as tragédias, com uma característica emocional subjetiva. Então, de certa forma, quando falamos romantizar, estamos nos remetendo ou na história desta palavra há um movimento chamado romantismo. Existe até o ato da transposição, que é você pegar uma perspectiva real da realidade e você passar para levando em conta o lado mais romântico e assim produzir o romance, né? Transposição literária. Então, essa seria a ideia de você romantizar. E você romantizar estaria ligado a uma corrente filosófica, que é o idealismo. Porque no romantismo, na romantização, não se tem muito não se leva em conta a existência. É mais o idealismo, algo fora de nossa realidade, além, né? E como que isso surge e é alimentado no imaginário coletivo? Através das produções artísticas. Então, antes, nós vemos na história a força que, por exemplo, a Divina Comédia de Dante Alighieri, na Idade Média, com as suas representações do céu e do inferno, no inferno as 9 camadas, no penúltimo ou no último, na última camada estaria o diabo comendo e vomitando Judas Iscariotes. Então, obras como a de Dante Alighieri, a Divina Comédia, ou aquelas pinturas do inferno
que nós vemos, isso tudo gerava na população medo da condenação, culpa dos seus pecados. Em muitas pinturas, retratações, existe ali é o que o próprio Dante escreve, né? Cada camada se trata de um pecado capital. Nós vemos isso nas pinturas também. Cada parte do inferno, um pecado capital. Então, o guloso, aí tem os demônios, a figura do demônio como aquele que tortura, e tortura com objetos que foram criados por humanos, né? Mas por que isso? Porque ferramentas forjadas pelos homens para poder aproximar essa idealização do inferno para a realidade do homem. Então, são os demônios, que está ali na figura de torturador, sempre com uma aparência ruim, macabro, com ferramentas torturando os homens, e o guloso sendo forçado a comer, né? Aquele que cometeu atos libidinosos para a visão cristã, religiosa, ele é pendurado as suas genitais são amarradas e ele é pendurado pelas genitais. É o que nós vemos nessas representações. Eu vou deixar aqui na descrição um artigo muito interessante de uma doutora falando sobre a iconografia na Idade Média, as representações do inferno. Sempre quando vocês forem ouvir um vídeo desse canal, vocês veem a descrição do vídeo, porque eu sempre coloco o conteúdo referente ao canal. As referências, recomendações, tá bom? Mas voltando. Então isso tudo gerava no fiel, no crente da Idade Média, a culpa, o medo, o pavor, o medo da condenação. E aí ele se apegava mais à religião, seguia mais os dogmas, as orientações, os parâmetros da fé. E também, quando ele ia para a igreja, o que ele via? Ele via os vitrais da igreja, com representações também, histórias bíblicas, elementos da fé cristã, e todo aquele ambiente que proporcionava nele o sentimento o sentimento do sagrado, daquilo que é sacro, divino, né? Até hoje, quando nós estamos numa igreja, aqui no Brasil, mais as igrejas católicas. Mas quando nós vamos para a Europa, nós vemos as protestantes também.
as suas arquiteturas, né? Arquitetura gótica, catedrais suntuosas que nos proporcionam aquele sentimento de divino que nos foi colocado através de nossas culturas. Aqui no Brasil, existem igrejas existem denominações protestantes com essas igrejas, né? O segmento luterano, anglicano, uma ou outra igreja da presbiteriana tem essa arquitetura que torna um ambiente mais sagrado. Então isso tudo preenche a mente do indivíduo. Hoje em dia, nós temos os filmes, as novelas, as séries. Então, se antes tinham as pinturas, a literatura, hoje nós temos os filmes, as novelas, as séries. Inclusive, tem série que a narrativa foi tirada de um livro, né? Filme também. Então, isso tudo faz com que a mente do indivíduo possa ficar cheia de referenciais e assim ser formado o imaginário coletivo. E assim, isso possibilita o indivíduo ele formar ele romantizar as situações da vida. Não é que a romantização das coisas ela é boa ou ruim. Não tem como nós não romantizarmos. Como eu disse, a mídia, as produções cinematográficas, tudo isso proporciona essa romantização. Então, ela sempre vai ser feita. Agora, o papel do filósofo é sempre, nos seus estudos, nas suas investigações, desvencilhar a sua mente dessas representações do imaginário coletivo e dar ênfase à razão, ao ratio. Existem alguns momentos que você romantizar pode trazer prejuízos? Existe. Por exemplo, hoje se romantiza a depressão. Então, você vê pessoas que você não sabe se ela mesma não sabe se ela está com depressão, mas ela se sente triste, fica por um período isolada e ela, buscando na internet, deduz que ela está com depressão e ela fala na internet.
Só que a depressão é uma doença e ela é tratada com remédio. Só que essas pessoas, elas não levam a sério e isso faz com que elas divulguem, falando que estão com depressão, divulguem o seu estado emocional e as outras pessoas se sensibilizem, acabam se sensibilizando. Isso é ruim porque você tira a gravidade do problema. Também a romantização do autismo. Hoje se tem a crença de que o autista é um gênio. Não que isso não exista, mas o autismo é um problema. Então as pessoas estão romantizando as coisas e isso pode trazer prejuízos graves. Nós precisamos ter a coerência, a consciência da realidade, dos nossos atos, do nosso viver. E hoje eu trouxe uma pintura do Francesco Hayez, chamado O Beijo, que é uma pintura desse movimento, romantismo. Essa pintura são dois jovens se beijando. Isso nos lembra até a história da senhorita Capuleto e do jovem Montecchio, né? William Shakespeare, Romeu e Julieta. Mas essa pintura não é retratando Romeu e Julieta. Uma história muito triste, né? É uma tragédia, é um romance. Está dentro desse movimento. O William Shakespeare, ele trata a tragédia humana quando os jovens no final se suicidam por causa ali de um desencontro, né? Um encontro fora do tempo. Bom, a gente não sabe se foi realmente William Shakespeare que escreveu. Há dúvidas, há muitas teorias. Mas consideremos ele o melhor dramaturgo que já existiu. Então, o que retrata essa pintura? Retrata um evento político. Um evento político é. Então nós vemos aí as cores do rapaz, das suas roupas. Nós vemos o vermelho e o verde, cores que nos remetem à Itália. E nós vemos as cores da jovem moça, que é o azul e o branco. E acrescentando o vermelho do jovem rapaz, nos remete à França. Então é uma representação do processo de independência da Itália, a construção da nova Itália, né? Que teve a guerra o reino da Sardenha com o reino da França contra o reino austríaco, o Império Austríaco. Então você vê como
a representação ela foge totalmente da sua origem, porque Francesco Hayez, ao invés de colocar os exércitos aliados, né, uma comemoração ali da conquista, não. Ele prefere colocar um casal se beijando, um casal de jovens. A França e o Reino da Sardenha ali como aliados num romance, né? Numa forma de comemoração a vitória daqueles exércitos e a criação da nova Itália. Então, isso é romantizar. Nós podemos romantizar e isso não ter problema, mas também nós podemos romantizar certas situações, certos fatos que não podem ser romantizados e isso pode gerar prejuízos. Tá bom? É isso aí, meus amigos. Esse foi mais um vídeo. Um abraço a todos.